Você está com excesso de peso? Em caso positivo, o que está fazendo a respeito? E se a resposta for negativa, a pergunta é: o que é que você está fazendo para não chegar a esta condição? De uma forma ou de outra, a verdade é que quanto se pesa hoje em dia é uma das maiores preocupações dos seres humanos que habitam este planeta. E o Brasil, é claro, não é exceção. Às vezes a gente tem razões de sobra para justificar a má alimentação, que pode nos levar ao aumento do peso. Essas preocupações vão desde a ansiedade, passam pela falta de informação e chegam até as tendências hereditárias. Mas se não faltam razões para justificar o erro, também não faltam justificativas mais fortes ainda para se preocupar e resolver o problema. O excesso de peso, além de ser muito perigoso para a vida, traz consigo um rastro de tendências mórbidas que podem provocar várias outras doenças. Em suma, o certo mesmo é se cuidar de alguma forma para sair ou para não cair na armadilha da obesidade. Dentre as várias opções, uma das mais comuns hoje é a cirurgia bariátrica, ou seja, a redução de estômago. Mas há controvérsias, aos prós, aos contras. O ideal mesmo é que você esteja esclarecido sobre o assunto antes de adotar ou de evitar esse tipo de tratamento. Não é isso? Para lhe dar esta chance, o Inspirar de hoje entrevista o Dr. José Aparecido Valadão, médico, gastroenterologista, cirurgião dos mais competentes e respeitados em nossa cidade. Esta é uma chance imperdível de entender tudo sobre a cirurgia bariátrica e outras questões médicas que envolvem você ou pessoas do seu entorno. Portanto, se eu fosse você, não saía daí não, pois já está no ar o seu programa de qualidade de vida da sua TV Guará. Pois é, o seu Inspirar de hoje está mais do que especial. Esse programa que sempre foi voltado para a qualidade de vida, para a saúde, para ajudar você a ter uma vida mais feliz, hoje traz um dos assuntos mais debatidos e também mais polêmicos da sociedade, na área da saúde, que é a cirurgia bariátrica, conhecida comumente como redução do estômago. E para que você fique bem esclarecido a respeito disso, o Inspirar traz nada menos do que uma das maiores autoridades no assunto, não só aqui no Maranhão, mas também no resto do país. Dr. José Aparecido Valadão, que veio hoje dar essa colher de chá para todos nós, sobre o que é essa cirurgia e outras coisas que nós vamos conversar ao longo do programa. Valadão, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite, seja muito bem-vindo ao programa e a câmera está à sua disposição para as suas saudações iniciais. Obrigado, Cidinho, pelas palavras bondosas, e gostaria de agradecer esse momento de estar aqui e, através desse momento, a gente tentar tirar as dúvidas e mostrar para as pessoas que realmente o que é a cirurgia bariátrica. Ótimo, vamos começar então por aí. Vamos começar definindo, conceituando. Você pode explicar de forma sintética, a mais clara possível para as pessoas, o que é a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, eu sempre digo que eu estou no final da fila. A primeira coisa que um paciente está com sobrepeso, ele tem que procurar seu endócrino, ele tem que procurar nutricionista, ele tem que procurar um psicólogo, ele tem que procurar um preparador físico, para ver se ele perde esse peso. Porque você vai observar, Cidinho, que hoje o mais importante não é você perder o peso, é você manter o peso perdido. Então, perder o peso as pessoas conseguem, mas manter é muito difícil. Então, você precisa de todo esse amparato para você perder o peso. E o que é, por exemplo, assim, as pessoas que chegam a mim, são aquelas pessoas que já fez vários tratamentos e não surtiu efeito, ele voltou a ganhar peso novamente, e são as pessoas que estão hipertensas, diabéticos, então essas pessoas recorrem a mim, eu sou o final da fila. E para você ter uma ideia, como é que hoje a gente tem leis que coordenam isso. Então, se você tem 1,60 m e você pesa 90 quilos,
você está na obesidade grau 2. E se você está na obesidade grau 2, então se você tem hipertensão ou diabetes, já tem indicação da cirurgia. E se você pesa 100 quilos, você está na obesidade mórbida, você tem indicação absoluta, você não precisa ter nem pressão alta e você também não precisa ter diabetes, nem esteatose hepática. Quer dizer, nada que a gente chama de comorbidade, que são as doenças que andam junto com a obesidade. Deixa eu pegar esse gancho, porque eu não sei se estou bem informado, mas o que eu andei pesquisando é que tem gente que procura por motivos estéticos. O que o doutor Valadão tem a dizer para essas pessoas que procuram a redução do estômago por questões estéticas? Olha, Cidinho, por questões estéticas, você vai observar que são aquelas pessoas que estão com 15, 10, 15 quilos acima do peso. Eu não aconselho, de hipótese alguma, essas pessoas fazer a cirurgia, porque não tem indicação. Essa pessoa precisa de um preparador físico, ela precisa de um nutricionista, ela precisa de um psicólogo e ela precisa de exercício físico. E se ela fazer isso e ter a correção pequena da alimentação, ela vai perder esses 10 quilos. E se ela entrar numa atividade física diária, então isso vai ser muito bom, porque ela não volta a ganhar esse peso. Então, eu sempre digo que nos procure aquelas pessoas que realmente têm indicação para cirurgia. Mas, embora você tenha dito que está no final da fila, que as pessoas devem procurar, antes de você, uma série de outras indicações, eu imagino que tenha havido um aumento de busca pela cirurgia bariátrica, por questões também estéticas, talvez, porque nunca o homem, a mulher, sobretudo o homem agora, recentemente, cultuou tanto a questão da forma física, às vezes até em detrimento da saúde interior. A pergunta que eu lhe faço é, realmente existe esse aumento? E esse aumento está condizente com o aumento da busca pelo culto da forma, da estética do corpo? Lógico. Isso aí você não resta a menor dúvida. Você vai observar, Cidinho, que as pessoas, na maioria das vezes, ela tem 10, 15, 20 quilos acima do peso, tipo, ela tem 1,60 m, está com 80 quilos. Aí a primeira coisa, ela busca um cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração, na tendência que aquela lipoaspiração vai devolver o corpo e a forma de volta. Engano, porque essa pessoa ela tem esse peso, para ela fazer a lipo é interessante ela perder esse peso primeiro e para depois fazer essa lipo, para ela ter o resultado estético que ela deseja. Então, o que eu acho, muitas dessas pessoas têm me procurado no consultório, mas a gente orienta que ainda não tem indicação para elas submeter essa cirurgia bariátrica. Mas nos casos que são indicados, são apropriadamente indicados para a cirurgia bariátrica, dá para você explicar para a gente, para os nossos telespectadores, como é que é o processo da cirurgia? O que tira, o que bota? É uma cirurgia de riscos altos ou não? Como é que acontece de maneira clara? Porque, afinal de contas, estamos com um público que nem sempre entende da área médica. Então, pediria a você que explicasse da maneira mais clara e simples possível. Olha, você vai observar, a cirurgia ela está indicada para esses pacientes que têm 30 quilos acima do peso, 40 quilos acima do peso. E muitos realmente são muito pesados. Então, essa cirurgia, a gente não... Cada dia que passa, ela fica mais simplificada devido à tecnologia. E nosso resultado aqui em São Luís é um resultado maravilhoso, é um dos melhores do Brasil, em termos estatisticamente em relação à complicação. Puxa, que bom saber disso. Isso é realmente, talvez de uma equipe, de um profissional, talvez nosso resultado ele está realmente comparado com o top realmente, graças a Deus. Então a gente, devido a essa experiência, hoje nós já estamos chegando a 4.000 pacientes operados nesses 12 anos, então você observa que não é 4, é 4.000. Então a gente conseguiu trazer essa cirurgia para o patamar da complicação de uma cirurgia normal. Quer dizer, hoje o nosso risco e as nossas complicações são muito baixas, a menos de 1%. Mas como é que é a mecânica da cirurgia? A mecânica da cirurgia é o seguinte, você vai observar que as pessoas que engordam é devido a um hormônio produzido no fundo do estômago chamado grelina. Esse hormônio quanto mais tu come, mais ele produz e mais você vai estimular o apetite. Então é um feedback positivo. Quanto mais tu come, mais fome tu tem, mais tu come. Por isso que é tão difícil você perder peso. Então esse hormônio no fundo do estômago, a nossa cirurgia, a gente tem que deixar ele de lado.
Nós temos que mexer na cabeça do paciente que vai operar. Porque esse hormônio é estimulado a produção dele no fundo do estômago, mas ele é produzido no cérebro. Então, você vai ver que a gente vai mexer na cabeça desse doente. E, segundo lugar, é a absorção da gordura. Você vai ver que a gordura, quando ela mistura, o alimento mistura com a secreção da bile e do pâncreas, então ele estimula a absorção da gordura. Então, nós vamos fazer com que essa secreção da bile e do pâncreas vai encontrar com esse alimento 1,5 metro do intestino lá embaixo. Então, o que acontece? Essa gordura ela vai ser menos absorvida. E a gordura na luz intestinal, ela estimula o peristaltismo. Quando ela estimula o peristaltismo, ela estimula o trânsito intestinal. Quando ela estimula o trânsito intestinal, ela estimula o catabolismo. Então, a pessoa, ela passa a ser como as pessoas magras, que tem gente que come muito e não engorda, porque ele tem um catabolismo alto. Então, hoje, o que engorda a gente é porque nós temos estômago demais, temos intestino demais e, consequentemente, tudo que nós comemos, a maioria dos produtos, eles são hidrolisados, então ele não precisa mais de 2 metros de intestino para ser absorvido, nós temos de 8 a 10 metros. Então, tudo que a gente come absorve. E o mais interessante que faz você ganhar peso é porque o metabolismo é lento. Há um desvio físico de órgãos, de algum tubo digestivo que vai ao teu estômago, no sentido de um bypass, de um desvio mesmo na cirurgia? Exatamente. Então, isso é interessante. Você pega o estômago, você diminui o tamanho do estômago. Antigamente, a gente deixava o estômago muito pequeno. Hoje, não. A gente já deixa um estômago de acordo com a idade, de acordo com a pessoa, de acordo com o poder de mastigação dessa pessoa, de acordo com o hábito alimentar dessa pessoa. Então, tem variações. E o seguinte, hoje você deixa o tamanho desse estômago, um tamanho que a pessoa pode... A grande preocupação nossa era de devolver para essas pessoas uma coisa chamada qualidade de vida. Então, a pessoa, de primeiro, quando você fazia redução, ela vomitava muito, ela ia num restaurante com a família, saía, ia no banheiro, vomitava, aquilo é um constrangimento enorme. Então, você vai ver que hoje não, a gente deixa o estômago, a pessoa se alimenta bem, mas em compensação, você faz o desvio do intestino. Você desvia, dependendo do peso do paciente, 1,5 metro, 2 metros de intestino e, consequentemente, você fazendo esse desvio e ligando essa secreção mais embaixo, a bile pancreática, você leva 2, 3 metros de intestino que não absorve gordura. E, consequentemente, você estimula o metabolismo. É como você dá para um lado e tira para o outro. Você deixa essa pessoa comer mais, mas, em compensação, ela vai perder devido à não absorção dessa gordura. Perfeito. Olha, telespectador, como você está vendo, perguntas não faltam, nossas e suas, e explicação também não. A gente está aqui com o doutor José Aparecido Valadão, que, como vocês já viram nesse primeiro bloco, tem explicações, esclarecimentos de sobra para que você possa se inteirar a respeito dessa possibilidade para você ou para pessoas do seu entorno. Há perguntas de internautas e há também perguntas de público externo, sonoras, que vamos apresentar no próximo bloco. Mas, para finalizar esse bloco, eu vou deixar você e o doutor Valadão com uma pergunta no gatilho. Essa pergunta vem da Bianca, nossa colega aqui da TV Guará, que apresenta o jornal. A Bianca pergunta para o doutor Valadão a respeito das pessoas que procuram fazer essa cirurgia por questões, por razões de terem diabetes. Ou seja, não são obesas, não estão acima do peso, mas como uma das vantagens dessa cirurgia é zerar a diabetes da pessoa, a Bianca pergunta o que você acha sobre isso. Mas você não vai responder agora. Você vai responder isso no próximo bloco. E você fica aí, aguardando com ansiedade o próximo bloco que vem aí, mais interessante ainda. A gente volta já já. E o seu Inspirar de hoje está de volta, tratando dos assuntos mais interessantes e polêmicos da atualidade, no que diz respeito à qualidade de vida, como sendo egressa de um cuidado com a obesidade, com o peso que cada pessoa tem. E conosco está nada menos do que o doutor José Aparecido Valadão, autoridade fera no assunto, que está explicando para todos nós aqui como é que é e por que é e como deve ser encaminhada uma possível indicação dessa cirurgia. Doutor Valadão ficou nos devendo uma resposta no bloco anterior, feita pela Bianca Nogueira, nossa colega aqui da TV Guará. Ela perguntou a ele a respeito
do diabetes. Como se sabe que uma das vantagens dessa cirurgia é o paciente zerar o diabetes, tem gente que procura fazer a cirurgia sem estar acima do peso, sem estar obeso, coisa nenhuma, mas que quer curar o diabetes. Ela pergunta se isso faz sentido e se ele recomenda. Olha, Cidinho, lógico, hoje você vai observar que eu acho que a grande vantagem dessa cirurgia foi agir sobre a diabetes e a hipertensão arterial. Você vai ver que a diabetes, quando um paciente nos procura que tem um problema de diabetes, e você vai ver que toda medicação do diabetes, a insulina inclusive, ela leva o anabolismo, que significa que a pessoa vai ganhar peso. A pessoa diabética, quando ela começa a perder muito peso, é porque a diabetes está totalmente descontrolada. Mas toda medicação da diabetes leva ganho de peso. Então, isso é interessante. Você vai ver que, geralmente, hoje, nós temos obesidade, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obeso mórbido, que são diabéticos. As pessoas que nos procuram para diabetes, por isso que nossa sociedade hoje chama Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, a cirurgia metabólica, ela é uma cirurgia que cura diabetes, cura hipertensão, cura o colesterol alto, o triglicéride alto e o ácido úrico alto. E diminui a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, por isso que ela chama metabólica. A cirurgia metabólica ela é um pouquinho mais diferenciada, aonde você faz um desvio maior do intestino para que essa comida chegue mais rapidamente ao ilho, porque é aonde se encontram os hormônios que estimulam o pâncreas a produzir insulina. Então é indicado para quem tem diabetes, mas não tem excesso de peso? Não é que não tem excesso de peso, porque dificilmente você vai ver um diabético extremamente magro, esse não tem indicação. Porque é um diabético que muitas vezes o pâncreas não funciona mais. Então, qualquer cirurgia que você vai fazer para diabetes, a primeira coisa que a gente faz são 3 exames que faz através do DNA dessa pessoa para a gente observar como esse pâncreas está funcionando. Se esse paciente tem célula beta ou não tem célula beta, que é a célula beta que produz a insulina. Então, a partir do momento que você faz esses 3 exames, e hoje você vai ver que tem vários tipos de diabetes, tem umas mais agressivas, outras menos agressivas, tem diabetes autoimune, tem diabetes não autoimune. Então, hoje, através desses 3 exames, nós classificamos essa diabetes. É diabetes tipo 1 ou tipo 2. A tipo 1 é aquela que a pessoa já nasce diabética ou adquire essa diabetes na infância. Essa aí, dificilmente, ele tem uma genesia de célula beta, então não funciona. A tipo 2, sim. A tipo 2, sim, que é 98% da população brasileira. Você vê que o Maranhão tem 1 milhão de diabéticos. Puxa 50% deles, na maioria, não sabem que são diabéticos. Então, por isso que é interessante eles fazerem a glicemia para observar, principalmente quem tem pai e mãe diabéticos. Ou seja, a pesquisa, o pré-operatório, a indicação tem que ser feita com muito cuidado, não é isso? Muito cuidado. Então, a partir do momento que esse paciente tem célula beta no pâncreas funcionando e está produzindo insulina, aí sim a gente vai fazer toda a orientação, a discussão com o paciente para ver e se tem indicação. Eu só sei que a cirurgia do diabético hoje é um sucesso. Ela está mais indicada para essas pessoas que têm obesidade grau 1 e grau 2, aonde nós estamos, hoje os estudos eles estão, e o governo, infelizmente, ainda não liberou essa cirurgia. N processo que eu acho que é a grande descoberta do século, que é a cirurgia onde você vem a curar diabetes. Infelizmente, os planos de saúde, o SUS ainda não cobra, a ANS, os órgãos ainda não liberaram essa cirurgia de forma para que ela seja totalmente contemplada pelo Ou seja, há todo um cuidado, né, por detrás de tudo. Mas eu queria agora interromper, infelizmente, as explicações maravilhosas do Valadão para ir às ruas. Nossa equipe esteve nas ruas e traz perguntas de telespectadores que gravaram suas indagações para o Dr. Valadão. Então vamos à primeira pergunta do público externo. Eu gostaria de saber se a cirurgia é muito dolorosa e quanto tempo é para ter o repouso, a recuperação da cirurgia. Olha, a cirurgia não é dolorosa. Você vai observar que a cirurgia a gente faz sobre 6 microincisões. São 2 incisões de 1 centímetro e 4 incisões de meio centímetro. A pessoa não leva ponta, eu boto uma colazinha. Então, não tem dreno, não tem sonda. Eu opero essa paciente de manhã à noite, ela já está caminhando, fazendo todas as atividades físicas.
Então, realmente, a cirurgia ela é muito menos dolorosa do que você imagina, porque ela é minimamente invasiva. Ou seja, há todo um processo de modernização da própria cirurgia. Própria cirurgia. E com 15 dias as pessoas podem voltar ao trabalho, podem voltar às suas atividades, podem dirigir, voltar às suas atividades laborativas. Excelente. Imagino que a telespectadora está satisfeita com a resposta, mas tem gente na fila, tem muita gente na fila querendo perguntar para o doutor Valadão. Vamos à segunda pergunta. Quais são os riscos que a pessoa corre ao fazer uma cirurgia como essa? Olha, é interessante quando você fala em risco, Cidinho, é extremamente interessante você comparar, por exemplo, um doente, uma pessoa obesa, ela corre um risco de 30% a mais de morrer de qualquer coisa, de escorregar e cair, de cair de um telhado, de um acidente de carro em ser removida. 30%, ela corre o risco de 30% de morrer em relação a uma pessoa da mesma idade magra. A cirurgia hoje, você vai ver que no nosso grupo, a cirurgia ela está menos de 1% de risco de ter complicações. De morrer, então, é muito menos. Maravilha. Vamos a mais perguntas, gente. Tem aí telespectador na fila. Vamos à terceira pergunta. Eu queria perguntar ao doutor Valadão sobre o preparo psicológico pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico, como deve acontecer. Obrigada. Cidinha, essa pergunta é extremamente interessante, mas muito interessante. Essas pessoas têm que ser preparadas. Porque muitos chegam nos consultórios e a mãe diz, eu não sei, ele come muito, eu tenho medo dele operar e depois ter problema de querer comer sem poder. Não, tudo é preparado. Ela vai fazer várias consultas com o psicólogo antes, ele vai ter todo o entendimento e ele tem o poder de vetar ou não a cirurgia. Então, a partir do momento que ele sente que essa pessoa está preparada, então ele encaminha para o meu consultório de volta, dando um laudo dizendo que ela pode submeter a cirurgia. E depois da cirurgia também é interessante, muitas vezes essa pessoa ainda come com os olhos, não com o apetite, porque o apetite diminuiu, então ela quer comer um pouco com os olhos, aí você manda novamente para o psicólogo e ele faz esse reajuste que a gente chama. Mas na maioria das vezes você não tem grandes necessidades no pós, mas quando tem a gente encaminha. Pelo que nós estamos vendo, existe toda a polêmica que existe a respeito dessa cirurgia, tem muito a ver com a desinformação das pessoas. Ou seja, com certeza vocês devem estar a essa altura concluindo que não deve pensar ou deixar de pensar sobre o assunto sem procurar um especialista. No caso aqui hoje, o doutor Valadão é um deles. Mas tem mais pergunta de público, gente. Vamos ver a próxima pergunta. Existe faixa etária mínima e máxima para a cirurgia bariátrica? Pronto, essa também é uma excelente pergunta. A nossa sociedade, ela tinha uma faixa mínima de 16 anos, agora já caiu para 14. E a máxima para 70. Mas o que é interessante é a gente fazer uma avaliação. Por exemplo, um adolescente que tem 1,70 m, que está com 150 kg, está hipertenso com 13, 12, 14 anos. Então, hoje o que a gente vê é se esse paciente ele já é um ser humano completo, se ele já atingiu a maturidade. A maioria dessas pessoas já atingiram a maturidade óssea, sexual, de todos os aspectos. Então, se esse paciente tem essa maturidade, você pode indicar a cirurgia para esse paciente, sem nenhum prejuízo. Eu tenho uma pergunta pessoal a fazer para o doutor Valadão aqui, que é em relação à questão da possibilidade de retornar do estado obeso ou acima do peso, retornar. Até onde se saiba, existe essa possibilidade. Eu quero saber por que acontece, se depende da indicação ou depende da qualidade da cirurgia. Porque assim como eu apresentei a todos vocês, doutor Valadão, como sendo uma das competências maiores nesta área em São Luís, óbvio que em toda profissão, e médico não é exceção, há profissionais capacitados, gabaritados, e há os que não são. E a pergunta é, quando a pessoa volta a engordar, foi um problema lá da indicação ou foi um problema da cirurgia em si? Isso é interessante. Eu sempre digo para os meus doentes que a cirurgia não é um milagre. A cirurgia, ela devolve esse paciente, ele vai perder peso. Ele operou, não tem a menor dúvida que ele vai ficar magro. Por exemplo, se esse paciente, ele operou e ele está magro, mas ele quer desafiar a cirurgia, ele sempre está querendo comer mais, ele é um dos padrões que você operou para você ter uma qualidade de vida e para você mudar a tua vida. Se você fazer uma caminhada de 40 minutos diárias depois da cirurgia, nunca mais você volta a engordar. E a outra coisa que faz voltar a engordar é o álcool.
Muita gente diz, eu não vou, meu filho não vai operar porque depois ele vai começar a beber muito. Não, é diferente. O doente obeso, ele fica na frente do computador, comendo à noite, de forma exagerada e não sai de casa. O doente magro, ele vai para a festa, ele está com a autoestima extremamente elevado, ele vai para a boate e nesses ambientes tem bebida. Aí ele começa realmente a ingerir uma quantidade maior de álcool. E o álcool não perdoa, porque o álcool ele é extremamente energético. Eu não falo que o doente obeso não pode beber, ele vai beber no final de semana socialmente, mas não todos os dias. Se ele beber todos os dias, ele vai ganhar peso. Então, contra o álcool, não tem cirurgia que dê jeito. Então, você vê que a pessoa que opera, graças a Deus, que a maioria delas não quer voltar a ser obeso. Nunca mais na vida. Ele quer continuar bonito, tendo uma autoestima elevada, uma qualidade de vida elevada, uma qualidade de trabalho extremamente elevada, porque ele não é mais como discriminado, porque o gordo é extremamente discriminado. Deixa eu pegar esse gancho aí. Além do efeito colateral, digamos, indesejado, de a pessoa poder voltar a engordar, falemos do efeito colateral também indesejado do estado psicológico. Eu sei que uma das polêmicas que existe sobre essa cirurgia é a questão da depressão pós-operatória, as pessoas que ficam entristecidas e tudo mais. Tem a ver uma coisa com a outra ou é porque a pessoa já tinha alguma tendência para isto? Olha, Cidinho, eu pego muitos pacientes que a maioria dos doentes obesos, eles tomam antidepressivo, que é o que faz eles ganhar mais peso. Depois que ele opera, eu sempre digo, olha, cada vez que você olha no espelho, cada vez que você sobe na balança, você fica mais feliz. Então, quer dizer, quando essa pessoa, a depressão pós-operatória ela é muito pequena, porque o nível de satisfação é muito grande quando ele começa a perder peso, mas é muito transitório. Se ele tem a depressão, é extremamente transitório. Excelente, muitíssimo obrigado. Gente, eu gostaria muito que esse programa tivesse mais tempo. Quem sabe o doutor Valadão possa voltar para um segundo tempo, né, para conversarmos sobre isso. Mas como o tempo está acabando, infelizmente, deste bloco, eu queria só passar a palavra para o doutor Valadão, para que ele faça, em poucos segundos, as suas considerações finais, inclusive dê o telefone do consultório. O meu consultório é no HRO, lá próximo ao São Domingos, que é 3216-8520, e quero agradecer e eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas e só tenho que agradecer por esse espaço e poder orientar melhor essa população. Muito obrigado. Eu, pessoalmente, a TV Guará e o programa somos quem realmente agradece essa colaboração maravilhosa, essa aula que foi dada por você. Agora, você que está aí curtindo essa aula de qualidade de vida, não vai sair. Sabe por quê? Porque vem aí o terceiro bloco, onde a inspiração para se cuidar vai ser colocada em voga. Portanto, não sai daí não, que a gente volta já já. Existem hoje no Brasil cerca de 1 milhão de obesos mórbidos. E reduzir o estômago pode ser a única opção para quem luta há anos ou mesmo décadas contra o excesso de peso. Chamada de cirurgia bariátrica, a intervenção é feita de várias formas, mas todas têm o mesmo resultado, a perda de até 60% do peso corporal. Mas embora pareça uma solução milagrosa, para quem sempre sofreu com obesidade, ela é também uma cirurgia como outra qualquer, que envolve vários riscos durante e depois da intervenção. O comerciário Luiz Felipe da Silva Neves, de 36 anos, lutou a vida inteira contra o excesso de peso. Seguiu as mais variadas dietas com acompanhamento médico, tomou remédios para emagrecer, mas os resultados nunca chegaram nem perto de serem satisfatórios. Há 3 anos, depois de 5 de espera, Luiz reduziu o estômago no Hospital Ipanema, um dos centros médicos do país que oferecem a cirurgia gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele diz assim: minha vida mudou completamente. Antes, não pensava no futuro e não tinha prazer em fazer nada. Hoje faço coisas que nunca imaginei. Estou noivo e vou casar em janeiro. Vou à praia, faço caminhadas e até já fui acampar. É como se eu tivesse uma outra vida, diz o Luiz, que na verdade emagreceu nada menos que 103 quilos desde que foi operado. Uma outra pessoa, o médico Antônio Augusto Peixoto de Souza, coordenador do programa de cirurgia bariátrica do Hospital Universitário, Clementino Fraga Filho, lembra que a cirurgia não é para qualquer um.
A cirurgia bariátrica, segundo ele, não é de forma alguma uma cirurgia estética. Ela é indicada exclusivamente para a obesidade, que é uma doença, e para o combate aos distúrbios associados a ela, como, por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças de circulação e hipertensão. É o que explicou o médico. Já a endocrinologista Cristiane Mulan, do Ambulatório de Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clínicas de São Paulo, acredita que os benefícios da cirurgia são bem maiores do que os eventuais problemas, como, por exemplo, a deficiência nutricional, a perda de cálcio nos ossos e as dificuldades de adaptação ao novo corpo. Mas ela é contra a banalização do procedimento. Muitas vezes, diz ela, o obeso vem procurar a cirurgia com uma motivação estética e isso atrapalha. A obesidade não tem cura, tem tratamento. A cirurgia é apenas uma parte. O ex-obeso vai precisar de acompanhamento médico por toda a vida, é o que ela enfatiza. Os cuidados no pré-operatório são extensos, são de no mínimo 2 meses de exames físicos, consultas com diferentes especialistas e análises psicológicas e a participação em grupos de apoio. Tudo para que a pessoa entenda os riscos do procedimento e, o mais importante, o quanto a vida vai mudar depois da cirurgia. Esse processo foi muito importante para mim, diz um exemplo dessa cirurgia. Especialmente, continua a pessoa, nas reuniões do grupo de apoio, que muito me ajudaram. Acho que por isso é que minha transição foi fácil. Conheço muitas pessoas que tiveram problemas graves, inclusive depressão, porque não estavam simplesmente preparadas para operar, diz Luiz. E é por isso que a avaliação psicológica e o acompanhamento médico são tão importantes. Problemas como a depressão raramente são causados pela cirurgia em si, mas a operação pode ampliar sintomas de condições pré-existentes. Uma médica que faz essa cirurgia, diz o seguinte: eu costumo perguntar para os meus pacientes se eles estão felizes. Pergunto também se recomendariam a cirurgia e se a fariam de novo. E a resposta é, na maioria esmagadora das vezes, positiva. Apenas uma mulher, em todos os meus anos como médica, continua a doutora, disse que se arrependeu da cirurgia. A Organização Mundial de Saúde estima que a cada ano 300 mil pessoas morram em decorrência de complicações causadas pela obesidade. Mas nem por isso todo obeso pode passar pela cirurgia. Quem se submete ao procedimento precisa estar dentro de certos parâmetros, de índice de massa corporal, por exemplo. Há também os obesos que são operados por profissionais pouco qualificados e precisam, anos e anos depois, passar por outra cirurgia para consertar os problemas causados pela primeira. O cirurgião Newton Cavara, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, diz que quase 70% dos pacientes operados que não seguem as orientações médicas à risca voltam a ganhar peso. E para que você entenda mais ainda da cirurgia, seria muito bom se você tivesse um vídeo que mostrasse um pouco de como é feito esse mecanismo, para que você se tranquilize um pouco mais. É isso que o Inspirar de hoje vai mostrar a seguir. Eu fiz a cirurgia há aproximadamente 2 anos, foi no dia 30 de maio de 2010.
Eu estava no dia da cirurgia com 156 quilos. Eu já tinha passado por alguns tratamentos de dieta com remédio, que foi até o que me fez chegar a esse peso, porque eu cheguei a emagrecer muito com os medicamentos, mas quando cortou a medicação eu engordei sem parar. Busquei outros médicos para tentar voltar ao peso, mas nenhum tratamento estava funcionando mais e foi concluído que meu caso era cirúrgico. Eu fui à Clínica Leve por uma indicação de uma outra paciente da clínica, porque eu sou professor de educação física e na minha profissão estava me atrapalhando o peso que eu estava e ela fez a cirurgia, ficou muito satisfeita e me indicou. E hoje, com quase 2 anos de operado, eu estou com 96 quilos. Consegui emagrecer 60 quilos, né, no total. Então, assim, a realização foi muito grande. A adaptação foi muito tranquila, eu me preparei antes. O dumping me faz controlar alguns alimentos que me fariam engordar novamente, como açúcar, gordura, um carboidrato em excesso. Então, isso aí já tem me ajudado até no controle de peso. Bem, na minha vida pessoal mudou principalmente com relação à autoestima, né? Não tem como ver você ganhando peso sem parar, você engordando e a roupa deixava de servir e você ia numa loja para comprar roupa, não achava roupa que servia, era tudo sob encomenda. Então isso causava um constrangimento gigantesco. Eu trabalho com recreação, então assim, o gordinho era engraçado. Então assim, isso para a autoestima me ajudava bastante, porque as pessoas riam, as pessoas brincavam, as pessoas achavam legal e sempre me procuravam. Mas, por questão da saúde, já passou a me atrapalhar bastante. Passei a ter problema de gordura no fígado e algumas outras coisas mais que eu já não estava com o mesmo ritmo, já não estava conseguindo fazer as atividades do dia a dia. Para me caminhar um quarteirão eu já estava cansado. A cirurgia me deu a possibilidade de entrar em outros ramos, outras atividades. Hoje as pessoas me procuram até pela mudança que aconteceu. As pessoas me conheciam anteriormente, veem como a transformação aconteceu, quanto eu fiquei bem, mesmo pós a cirurgia. Então você tem que manter um controle alimentar, você tem que manter uma atividade física constante. Eu falo com os meus alunos hoje em dia que é matemática pura, né? É o quanto você consome e o quanto você gasta. Você tem que gastar mais do que você consome, para você conseguir emagrecer e até mesmo para manter o peso. O principal que eu acredito é a questão assim, do suporte que a gente tem. Que mesmo pós-cirurgia, mesmo um tempo após a cirurgia, qualquer dúvida, qualquer situação que você passa, que você, às vezes você para e pensa, nossa, será que é da cirurgia? Você liga, você vai atrás, todo mundo está sempre pronto para te atender, são sempre muito prestativos, tanto a Alessandra quanto o Luiz Augusto. Então, assim, isso é uma coisa que, querendo ou não, cria um vínculo, uma confiabilidade muito grande, né? Porque é o corpo e a vida da gente, não tem como, você mexe muito, é uma mudança muito drástica. Então, você ter esse suporte, eu acredito que é fundamental. E essa confiabilidade que eles passam para o paciente, para mim, principalmente no caso, isso é que te faz ter confiança de chegar para outras pessoas e falar, olha, pode procurar que vale a pena. Pois é, gente, o que é bom dura pouco. O seu Inspirar de hoje, que foi bastante especial, vai ficando por aqui. Mas a gente promete voltar na próxima semana, provocando você, fazendo você refletir, fazendo você tomar mais determinação na vida para cuidar da sua saúde, cuidar da sua qualidade de vida e assim a sua felicidade ficar mais perto ainda de você. É esse o nosso papel, é isso que nós temos o maior prazer em fazer. Inspirar na TV Guará volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá!